galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa terceira aula, construindo juntos a nossa ideia aqui. Antes de continuar, quero te lembrar aí, ó, dá o like, dá o joinha, deixa suas sugestões aí, tire suas dúvidas, peçam suas aulas, mesmo que fique fora dessa ordem que eu estou colocando aqui, gente, não importa. A gente coloca a aulinha lá para vocês, para tirar a sua dúvida, para te ajudar. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos falar sobre níveis de organização. Lembrando aqui, começamos a falar sobre ciência, tá? Ciências que é o estudo do conhecimento, conhecimento organizado por meio de uma metodologia. Começamos a falar sobre biologia, que é o estudo dos seres vivos, e aí entendemos o que é um ser vivo, o que ele precisa ter para ser classificado como um ser vivo, para estar dentro dessa classificação aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de organização em que esses seres vivos estão inseridos. Então, existem características inerentes aos seres vivos, e esses seres vivos eles são organizados, a gente chama de níveis hierárquicos, ok? De construção desses seres vivos. Então, a biologia ela se preocupa em estudar os seres vivos em si, mas estudar também a relação desses seres vivos com outros seres vivos e com o ambiente que os cercam. Então, eu vou mostrar para vocês que praticamente toda a biologia, gente, toda mesmo, tá? No ensino médio todo aí que vocês vão ver, tá dentro disso aqui, ó. Algum assunto que o professor ou professora de vocês estejam passando aí, gente, vai estar dentro desse plano de organização, ok? Então vamos começar a falar sobre ele aqui para essa aula não ficar muito extensa. A gente começa com um átomo, que é uma menor porção da matéria, que já nem é mais, mas a gente ainda classifica isso dentro do nosso propósito aqui de aula, tá? Esses átomos, como hidrogênio, carbono, oxigênio, entre tantos outros, eles se combinam por meio de ligações químicas. Galera aí, ó, de química, vocês estudam isso aí no ensino médio, química. Nono ano, né? Fundamental 2, eu dou aula de química aí para Fundamental 2, nono ano. Então você vai ver as interações entre esses átomos, através de ligações químicas, para formar as moléculas. Quer ver um exemplo? A molécula da água é formada pela interação de átomos, de elementos químicos, que são os átomos, como hidrogênio e oxigênio, que interagem através de ligações químicas, formando a molécula da água. Bom, essas moléculas elas vão se agrupar e formar organelas. E o conjunto dessas organelas vão resultar na célula, que é o nosso início de objetivo de estudo na biologia, que é a citologia, a biologia celular. E aí a gente estuda a célula. Essas células elas vão se agrupar dentro de um determinado organismo e, ao se agruparem, elas vão formar um novo nível de organização, que são os tecidos. Ensino médio, aí, primeiro ano do ensino médio, vocês vão estudar isso aí. Ou seja, tecido epitelial, conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, são os tecidos que são formados por agrupamentos celulares, ok? Esses tecidos, eles vão se agrupar, ok? Vão se rearranjar e vão formar os nossos órgãos. Esses órgãos, para cumprir um objetivo dentro desse organismo, vai formar sistemas, como cardiovascular, como sistema respiratório, digestório, entre tantos outros sistemas que nós temos, ok? Esses sistemas, num todo, vão formar o organismo, a totalidade do organismo, que somos nós, de uma forma geral, ok? Esses organismos, eles vão formar uma população, mas veja bem, o que é população? População é um conjunto de organismos da mesma espécie. Então, eu e vocês, nós somos uma população. Formamos uma população, ok? Mas eu só posso me considerar uma população com quem está no mesmo espaço de tempo e região que eu. Por exemplo, você pega a galera que está lá no Rio Grande do Sul hoje, embora nós sejamos da mesma espécie, eu, vocês, o Cláudio que está aqui me ajudando, todo mundo é da mesma espécie, nós não formamos uma população. Por quê? Porque não é possível que hoje, agora, eu tenha fluxo gênico com quem está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, Caxias do Sul, Porto Alegre, enfim. Entendeu? Então, somos da mesma espécie, mas para formar a população, a gente tem que estar na mesma região, na mesma localidade ali. Beleza? Bom,
Populações diferentes vão formar uma comunidade. Quer ver um exemplo? Na minha casa, eu, como biólogo, adoro vida, né? Então, eu tenho animais lá em casa. Eu tenho um aquário com animais diferentes, com espécies diferentes. Então, eu tenho uma população de peixes, eu tenho anfíbios em casa, eu tenho mamífero, ou seja, eu tenho populações diferentes. E como eu também formo uma população com a minha filha, beijão, Ana Michele, papai te ama, nós formamos uma população. Então a gente tem lá uma população da espécie humana, de peixes, de aves, dos gatinhos da minha filha, que é na casa da avó, não na minha, mas na minha casa tem outros bichinhos, como anfíbios, como peixe, a gente forma uma comunidade. Então comunidade, gente, é um conjunto de populações. Então são populações, espécies diferentes, que juntos formam uma comunidade, ok? Só o grupinho de cachorros é uma população. O grupinho de cachorros com o grupinho de gatos com o grupinho de aves formam uma comunidade. Ok? Quem gosta de bichinho provavelmente tem comunidade em casa. O que é o ecossistema, gente? Essa população e essa comunidade, ela interage com o meio. Então, por exemplo, meus peixinhos no aquário, eu tenho anfíbios no aquário, eu tenho moluscos no aquário. Então, eu tenho ali uma comunidade dentro desse aquário. E eles estão interagindo com o quê? Com o pH, turbidez da água, temperatura. Então, a porção viva da matéria, ela vai interagir com a porção não viva da matéria. Então, esses átomos, eles podem se agrupar para formar uma porção viva, biótica, ou uma porção não viva, a porção abiótica. E aí a gente também tem os fatores abióticos, temperatura, luminosidade, pH. Então, o que é ecossistema? Ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de um dado local. Ou seja, é a interação daquela comunidade com o meio que o cerca, como a temperatura, como a água, ok? E o que é biosfera? A biosfera é a esfera da vida. É o local onde eu encontro essa galera aqui, onde eu encontro vida. Mais do que isso, tá, gente? Biosfera não é só a esfera da vida, é a esfera onde eu encontro vida ou condições para que a vida se estabeleça. Então fica com isso, mas não tem ninguém aqui, mas tem condições para que essa vida se estabeleça? Então já entra como biosfera. Mas, gente, você sempre vai ter um ser vivo ali, dificilmente você vai achar um ambiente estéril. Existem situações específicas, atípicas, mas que também a gente fala em ecologia. E para finalizar essa aulinha, para não ficar muito extensa, gente, a biologia inteira é estudada nisso aqui. Biologia celular, a gente vai falar sobre as organelas que vão formar as células, a gente estuda em ciências os átomos que vão formar a matéria, a gente vai falar sobre os tecidos, a gente vai falar sobre a anatomia e fisiologia dos órgãos e dos sistemas. Quais são os órgãos? A anatomia do sistema digestório. Qual é a fisiologia? Ou seja, a anatomia é o formato. Agora, como é que é o funcionamento desse sistema? Estudado em fisiologia. Então, anatomia e fisiologia comparadas, por exemplo. Daqui para lá, a gente estuda tudo isso em ecologia. Ok? Mas onde é que ficou evolução? Evolução acontece em tudo isso. Evolução é mudança, lembrem-se disso. Uma simples mutação de uma célula já pode ser uma evolução. E para finalizar o raciocínio, o organismo, para ser considerado espécie, dentro de uma população, tem que ter possibilidade de fluxo gênico. E aí, isso a gente estuda em hereditariedade, genes que são transmitidos por funções hereditárias, caracteres hereditários. A gente estuda em quê? Genética, galera. Espero que eu tenha ajudado. Vou sair da frente para um print aí, para aquele printão básico. E se você entender, a gente estuda tudo isso aqui dentro do ensino fundamental, do ensino médio. Biologia é entendimento, gente, não é decoreba. Começa a entender e associar tudo isso que você estuda ao longo da sua vida aí. Nós separamos a nível de didática, tá? Separamos citologia, histologia animal ou vegetal. A gente separa a nível de didática, fisiologia, mas tá tudo interligado, né? Nesse sopão da vida aí que a gente chama. Beleza? Mais uma vez, ó, estou à disposição aí. Ficaram dúvidas de outros conteúdos, só pedir aí que eu estou à disposição. Beijão, abração, até a próxima, galera.